Mortos, mortos de verdade, vivos para sempre. Tão real quanto a morte é a ressurreição que teremos na volta de Jesus. Todo olho verá, mortos e vivos, hão de contemplar o Cristo Redentor, o nosso Salvador. Bem, Paulo tentou explicar isso muito bem aos filipenses, pois eles estavam descrentes, eles não acreditavam na ressurreição, haviam sido contaminados pelos saduceus e mesmo pelos judeus que tinham pago aos soldados para dizer que não havia ressurreição, que Jesus não havia ressuscitado. Agora, a tarefa dos cristãos era dificultada, porque os romanos se empenharam em matar os cristãos. 2.000 crucificados que seguiam a Jesus também rumo à cruz. Esses, depois de crucificados, foram deixados a apodrecer para depois então serem queimados, sendo satirizados os cristãos e desafiados: ressuscitem. Hão de ressuscitar corpos apodrecidos, putrefatos, fedorentos, queimados, pó da terra. Bem, a Bíblia diz que o homem, pelo fruto do pecado, se transforma no pó da terra. És pó e ao pó tornarás. Fosse feito do pó da terra. Jesus pegou o pó da terra, fez um barro, soprou na narina e foi feito homem. Mas sem Deus o homem não passa de pó. Mas do pó nós temos tirado vida. Veja, Dolly, a ovelhinha, foi tirada também de DNA. E se homens conseguem trabalhar o DNA, aplicando-as todavia em células vivas, emprestadas de outros animais de espécies semelhantes, que dirá Deus, o autor da vida, o Criador que fez o homem com suas próprias mãos? Não teria ele poder, ele que ressuscitou dentre os mortos, ele que ressuscitou a tantas pessoas que, mediante testemunhas, muitas, inúmeras, viram e contemplaram os milagres de Jesus ressuscitando. Não poderia ele ressuscitar a você, a mim, se viermos a morrer? Os meus parentes, os teus parentes, os nossos queridos que esperam no sono da morte, ou será que estão vivos por aí? A palavra de Deus nos garante que eles estão no descanso. E aqui está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, a ênfase de Paulo. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Portanto, ou cremos em Jesus de uma maneira completa, que ele morreu, mas foi ressuscitado, ressuscitou e tem o poder sobre a morte. A vida e a morte lhe pertencem, porque da morte ele pode trazer de novo a vida, ou não há utilidade na nossa fé. É vã a nossa fé. Vamos ver então a perfeição tão desejada por alguns que pensam que por serem perfeitos podem manter-se vivos. Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam que de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A perfeição é uma meta a ser alcançada dia a dia, mantendo-se firme naquilo que já alcançamos no caminho de sermos semelhantes a Jesus, mas progredindo para o alvo, como diz Paulo. Veja, mais adiante, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19, mortos de verdade viverão para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19.
Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? E para haver ressurreição de mortos é preciso que sejam mortos de verdade. Pois se o Espírito está vivo por aí, ou se os santos estão nos céus, porque foram arrebatados, ou secretamente arrebatados, então não há morte. Mas o verso é claro e enfático. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou entre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Até porque, se Jesus não ressuscitou, talvez não tenha morrido, e se não morreu, não nos salvou. E se morreu e não ressuscitou, que salvação é essa que não vence a morte? Bom, continuando. Mais que isso, se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, de piedade, de pena, de dó. Ou você acredita no poder vivificador de Deus, capaz de reescrever o seu DNA, porque ele escreveu o nosso DNA lá no Éden, no paraíso. O pecado trouxe degenerescência, os nossos genes envelheceram e estão putrefatos, trazendo doenças, máculas genéticas. Mas Jesus vai reescrever o nosso DNA e reimprimir, e seremos então algo como semelhante à natureza divina. Jesus disse que nos céus não haverá mais a procriação, seremos como anjos. Portanto, eu posso dizer que seremos como híbridos com o próprio Deus, semelhantes ao nosso Deus. Olha que maravilha, a natureza divina em mim e em você, eternamente vivos, uma vida plena com o próprio Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, 50 até 55, terminamos com essa mensagem. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Se todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, todos estaremos vivos. Mortos no pecado ou mortos na sepultura, seremos transformados, vivificados, e agora teremos um encontro com Cristo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder, o seu aguilhão, o seu ferrão? A sua capacidade, Satanás, de promover a morte termina com a vitória de Cristo. E é assim que também descreve Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, página 164, esse parágrafozinho que tomei. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E veja, 1 Tessalonicenses 4,14. Muitos dão a essa passagem a interpretação de que os que dormem serão trazidos com Cristo dos céus. Lembra, foi o primeiro verso que lemos. 1 Tessalonicenses 4,14.
Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. O poder de Jesus de trazer de volta a vida. Trazidos com Cristo do céu. Mas Paulo queria dizer que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará de suas sepulturas os santos que dormem e os levará consigo para os céus. Portanto, aqui está bem claro que você e eu estaremos no paraíso, vivos, transformados ou ressuscitados. Uma garantia do próprio Jesus na cruz para mim e para você. Vem, entende? Curta, siga, compartilhe essa programação e vem com a gente orando. Pai amado, nós colocamos inteiramente à sua disposição. Por favor, impregne a nossa mente com a tua palavra e o nosso coração com essa esperança. Traduza as suas palavras firmemente em nossa mente para que não sejamos enganados por Satanás, nem desviados para a esquerda ou para a direita por algum falso profeta, mas que nos firmemos na palavra, na esperança, na vida que o Senhor derramou sobre nós através de Jesus Cristo. Essa bênção eu peço para todos que seguem esse programa e para os nossos amigos, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça. Deus te abençoe. Siga a gente.